Boa noite, igreja. Como o pastor já mencionou, vamos falar de casamento hoje. E para começar, vamos abrir nossas Bíblias no texto que será exposto, Hebreus, capítulo 13, verso 4. Hebreus 13, verso 4. Na semana passada, eu expus o verso 1 ao verso 6, pulando este versículo, justamente porque hoje iremos tratar esse assunto com mais aprofundamento, a questão do casamento. E antes de lermos o texto, só alguns breves avisos sobre a mensagem de hoje. Não vou pedir para tirar as crianças da sala, porque elas fazem parte do culto ao Senhor. Elas cultuam a Deus conosco aqui no templo. Porém, eu tomarei cuidado com alguns termos, algumas coisas que iremos tratar aqui no sermão, por isso, vou tentar ter essa sensibilidade com as crianças. E também, para você adulto, você casado que se interessa por esse assunto, espero que você se interesse bastante por isso, saiba que não dá para tratar tudo aqui. Tem assuntos que não seriam próprios de tratar num púlpito, com crianças presentes, mas não é porque eu não falei que a Bíblia não tem algo a dizer sobre assuntos bem próprios do casamento. Por isso, um dos objetivos desse sermão é que fique algumas pulgas atrás da sua orelha, para que você venha procurar aconselhamento, conversar e orientação da palavra para todas as áreas da sua vida. Então, Hebreus 13, versículo 4, nos diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe no momento de estudo da sua palavra. Pai amado, nós te louvamos porque o Senhor fala conosco, falou no passado e temos acesso hoje na tua palavra, à tua voz. E pedimos, Pai, que nesse momento que vamos tratar de um assunto tão importante para a nossa vida nesse mundo, pedimos, Pai, que o Senhor nos dê instrução do teu Santo Espírito, iluminação, para que nós possamos compreender e praticar, Pai, a tua palavra como bons filhos do Senhor. Pedimos isso no nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos falar hoje sobre o casamento que Deus quer. Esse é um versículo bem curto, mas um versículo que abrange tantas questões sobre o casamento, que eu decidi expor ele separadamente para poder destrinchar um pouquinho mais algumas questões que valem a pena ser tratadas com mais detalhes. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o contexto, de novo, dos nossos irmãos do passado. Pode parecer que, por vezes, falar do contexto da carta aos Hebreus pode parecer algo um pouco cansativo. Eu já entendi que eles estavam com problemas na fé. Eu já entendi que alguns estavam querendo abandonar a igreja. Eu já entendi que lá naquela época tinha uma certa perseguição. Porém, alguns elementos da cultura tornam o texto um pouco mais vivo na hora que nós lemos a sua mensagem. A primeira coisa que nós temos que entender aqui nesse texto é que ele foi escrito para uma igreja que vivia numa cultura romana. E como o pastor já mencionou durante a liturgia, era um mundo completamente depravado. Naquele mundo, o casamento ele existia. Ele era parte da vida comum das pessoas. Você chegava a uma determinada idade, se casava, constituía sua família e vida que seguia. E essa compreensão de Deus me faz tratá-lo da maneira que ele deve ser tratado. Quando pensamos numa autoridade pública, um policial, por que eu honro um policial, uma autoridade pública? Primeiro, porque é meu dever como cristão, mas também porque eu compreendo que nele Deus colocou o poder da espada. Nele Deus colocou uma autoridade que eu devo respeitar e está ali para proteger os cidadãos. Por isso eu o honro dando respeito. Ou um ancião, alguém mais velho, da mesma forma. Eu conheço a pessoa, percebo suas características e a trato de acordo com aquilo que ela merece ser tratada, de maneira digna. Por isso, quando fala aqui no texto, digno de honra entre todos seja o matrimônio, ele está mostrando para nós a importância de nós termos uma visão bíblica bem consolidada do que é o matrimônio. Se você perguntar na rua por aí, matrimônio vai ser o juntar. Eu gosto do fulano, fulano gosta de mim, nos juntamos, em alguns casos a gente até formaliza isso num cartório e é isso que importa, isso que é casamento. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, eu tenho que entender o que a palavra de Deus ensina sobre o casamento. E a nossa cultura de hoje é craque em criticar o casamento, fazer piadas sobre ele e mostrar como ele é terrível. É muito comum na despedida de solteiro dos homens, sempre chega aquele amigo seu, colocar a mão no ombro e falar: campeão, acabaram-se os dias de glória. Ou pronto, daqui para frente algema, sim senhora, e é isso aí. Ok ter brincadeiras, ok ter senso de humor, a Bíblia não condena isso. O problema é quando esse senso de humor, ele impregna o nosso coração e transforma a nossa maneira de enxergar aquilo que Deus disse que é bom e disse que é digno. Por isso vamos olhar o que Deus ensina sobre o casamento, e para isso vamos passar por alguns textos de maneira bem breve durante essa mensagem. Primeira coisa é entender que o casamento é uma invenção de Deus e por isso é abençoada por Ele. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, peço que você abra sua Bíblia lá. Gênesis capítulo 1.
verso 27. Gênesis 1, 27, que é um texto que descreve a criação do homem, em que diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E depois o versículo 31, é o final do sexto dia, na narrativa de Gênesis 1. Ele tinha criado o homem e a mulher naquele dia, então ele diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Além disso, capítulo 2, versículo 18, nos diz o seguinte: o capítulo 2 de Gênesis, alguns têm essa dúvida, é apenas uma ampliação do capítulo 1, não é um texto que está contradizendo o Gênesis 1. Tá? Versículo 18 do capítulo 2 diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus, isso antes da mulher ter sido criada, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, resumindo e pegando partes de outros versículos que não vamos ler no momento, a Escritura nos mostra lá em Gênesis que o casamento é uma instituição divina. É algo que não é uma construção social, porque é muito mais vantajoso ter uma aliança fixa com alguém do que contar com a palavra da boca de alguém. O casamento não é uma invenção social capitalista, o casamento não é uma invenção opressora, europeia, branca, dominadora, nem nada assim do tipo como dizem por aí. O casamento é uma criação divina, em que ele coloca um homem e uma mulher juntos. E isso é algo que agrada a Deus. Quando um casal é formado, e aqui eu sou sempre partindo da premissa de um casamento heterossexual e monogâmico, não teria tempo de tratar dessas outras questões hoje, quando tratamos de um homem e uma mulher que se unem em matrimônio, ali encontramos algo que glorifica e agrada o nosso Deus. Quando você pensa no Éden, pensamos no paraíso, naquele lugar que não tem nada para retocar, nada para melhorar. E uma coisa que tinha no Éden e tem hoje, do mesmo jeito, é o casamento. O que mudou foi a nossa vivência do casamento. Porém, o ato de se casar, encontrar um homem e uma mulher e a partir dali se formar uma só carne, uma só família, isso é algo maravilhoso. Isso é um flash do Éden que aparece até os dias de hoje. E quando olhamos para isso que a Escritura nos diz sobre o casamento, começamos a perceber o quanto eu devo honrar o casamento. Primeira coisa, o casamento não é invenção humana, o casamento é invenção de Deus. E se é invenção de Deus, eu tenho que olhar com bons olhos. Antes de reclamar do meu casamento, antes de falar mal do meu cônjuge, eu tenho que pensar: e essa aliança que eu estou com essa pessoa é algo preciosíssimo. Homem nenhum teria uma ideia tão boa quanto essa, de criar uma união estável entre um homem e uma mulher, para que ambos vivam juntos uma vida de companheirismo. Além disso, o casamento ele tem um objetivo. E o propósito do casamento que nós temos que entender a partir de Gênesis é que o casamento não foi feito para ter filhos necessariamente, em primeiro lugar. Ter filhos faz parte do casamento. Porém, alguns casais, por conta de doenças, não podem ter filhos. Por conta de circunstâncias difíceis de saúde, não podem cuidar da sua família. Por questões de fertilidade, o sistema brasileiro para adotar uma criança é complicado. Muitos casais não conseguem ter filhos. Isso não é um problema em si. O problema é quando um casal não deseja ter filhos de jeito nenhum e vê isso como uma maldição e não como uma bênção. Isso é assunto para outro dia. Mas o primeiro objetivo do casamento não é a procriação. Faz parte do pacote, mas o primeiro não é esse. O primeiro objetivo a gente já leu lá no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, quando diz que Deus viu o homem sozinho e falou: isso não é bom. Durante todo o capítulo 1, Deus criava e falava: isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mas quando ele vê o homem sozinho, ele fala: não está bom, falta alguma coisa aí. E o que faltava era uma companheira. O principal e o primeiro objetivo do casamento, e por favor, memorize, entenda isso e guarde no fundo do seu coração. O objetivo do casamento, o propósito dele é combater a solidão. Filho é uma consequência natural em muitos dos casos. Alegria e muitas realizações são consequências naturais em muitos dos casos. Mas o principal objetivo do casamento é combater a solidão. É você encontrar no seu cônjuge uma companhia para a vida toda. Um amigo que vai andar com você em todos os momentos de dificuldades, até o momento em que Deus o separar. Esse é o objetivo do casamento. Um relacionamento profundo de amizade, intimidade e companheirismo. É isso que Deus planejou no princípio. E por isso, quando nós entendemos dessa forma o casamento, nós voltamos nossos olhos para hoje, para o nosso relacionamento hoje, você solteiro, o relacionamento que você almeja ter um dia, com olhos transformados. Você já percebe que aquele casamento é bênção de Deus. Pelo menos deve ser uma bênção de Deus. E quando você entra nele, mesmo um casamento complicado, de alguma forma ali ainda tem uma amostra da bênção de Deus.
O objetivo do casamento é desenvolver uma relação de companheirismo. E para isso, nós devemos transformar já a nossa vida hoje com relação a essa verdade que nós entendemos da Escritura. Por exemplo, não é difícil de encontrar pais que dizem para os próprios filhos que amam mais os filhos do que o próprio cônjuge. Isso é muito comum. E isso é muito errado. Nunca um filho deve receber mais amor de um pai do que o outro cônjuge. Nunca um filho deve vir em primeiro lugar numa família. Filho é importante, filho é filho, né? Porque o pessoal fala assim, é porque você está falando isso porque você não tem filho. Não, eu estou falando isso porque a palavra de Deus nos ensina que a primeira prioridade do casamento é um cônjuge. Se eu tivesse 1000 filhos ou não pudesse ter filhos, não mudaria o que a palavra de Deus ensina. Filho é importante, filho tem o seu lugar na família, merece amor, cuidado e tudo mais. Porém, em primeiro lugar na sua vida, se você é casado, é o seu cônjuge. Os seus planos, seus sonhos, a sua felicidade, suas metas, tudo isso deve girar, é claro, debaixo da palavra de Deus, em relação ao seu cônjuge e depois ao seu filho. Casais que colocam um filho em primeiro lugar são casais fadados à tristeza, ao desgaste e até mesmo divórcio e coisas piores. Filhos são importantes, entendo o que estou dizendo, mas o companheirismo, o relacionamento entre um marido e uma mulher é a coisa mais importante da sua vida dentro de um casamento. Você pode criar muito bem seus filhos, serem pessoas incríveis, mas se você tratar muito mal a sua esposa ou seu marido, colocar ele em segundo lugar, de escanteio, ele que se vira importante suas crianças, que eu fiz com essa pessoa, isso com certeza desagrada o nosso Deus. Isso com certeza é um casamento que está indo na contramão do que a Escritura nos ensina. Então, como que eu posso desenvolver um casamento com melhor relação de companheirismo? Como que eu posso viver no meu casamento um ideal de Deus, de uma relação que eu e minha esposa e eu encontramos um no outro, um companheiro para a vida toda? A primeira coisa é você colocar isso no seu coração. Mudar a chavinha da maneira como você enxerga o seu cônjuge. Essa pessoa deve ser minha melhor amiga, meu melhor amigo. Essa pessoa tem que ser importante para mim. E se é importante, eu demonstro isso. E aqui não é palestra de terapia de casais, mas o que eu vou mostrar aqui são coisas que a Bíblia nos ensina de maneira geral. Por exemplo, orar pelo seu cônjuge. Orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, especialmente se ele não for cristão. Vamos falar disso mais para frente, mas se seu marido não for cristão, sua esposa não for cristã, ore ainda mais por ele. Seu marido é cristão, sua esposa é cristã, ore junto com ele, ore junto de vez em quando. No meio do dia a dia não dá, é correria, tudo bem. Mas arranje um tempo de vez em quando, pelo menos, de ter um sábado, uma manhã tranquila no fim de semana, que você ora com ele. Gasta um tempo juntos. Outra coisa, conversando, dando atenção. A vida aqui em São Paulo é corrida demais. Tem pessoas que têm 2, 3, 4 empregos, um freela aqui e ali. A vida é muito corrida. Mas precisamos aprender a dar atenção ao nosso cônjuge. Como que você desenvolve amizade com alguém que você não conversa? Que você não dá atenção? Que você não escuta o que ela passou durante o dia, o que ele passou durante o dia e se interessa por aquilo? Pergunta, como foi? Nossa, e o fulano de tal? E o que aconteceu naquela situação lá no trabalho? E se interessar, desenvolver amizade, ser amigo de fato. Outra coisa, agradando. Teoricamente, no mundo, você é a pessoa que mais conhece a pessoa, mais do que o pai e a mãe dele, porque você conhece coisas que eles nunca viram e nunca conheceram. Você deveria, com esse conhecimento, buscar agradar. Poxa, eu sei que minha esposa gosta de um Kit Kat. Eu posso comprar um Kit Kat na volta do trabalho? Eu sei que meu marido gosta de jogar lá no computador. Eu acho meio infantil jogar no computador, eu sei, já falei isso para ele, mas, sabe, dá uma meia horinha para ele jogar um pouquinho de vez em quando. Demonstrar atenção, buscar agradar, fazer o casamento se tornar um pouco mais feliz. Você faria isso para um amigo, seu melhor amigo de infância? Por que não faria isso com seu marido, com sua esposa? São maneiras, assim, no dia a dia, minúsculas, mínimas, mas que demonstram afinidade. Poxa, eu vou fazer aquele prato favorito da pessoa tal. Poxa, eu não gosto tanto de fazer comprar roupa com minha esposa no mercado, mas, sabe, vamos ficar ali sentadinho naquele banco com os outros maridos lá, fazer uma horinha? Esse sacrifício que a gente faz pela amizade. Pensa no seu melhor amigo. Se não for o seu cônjuge, está na hora de mudar isso. O seu cônjuge deve ser a melhor pessoa, aquela pessoa que você conta a cada momento, aquele companheiro de batalha para cada circunstância. Além disso, ajudando a vencer dificuldades. Se você desenvolve essa vida de casamento com essa visão, você conhece quais são os pecados do seu cônjuge. Poxa, meu cônjuge é uma pessoa irada. Meu cônjuge é uma pessoa gulosa. Meu cônjuge é uma pessoa que vive desanimado. Direto, qualquer coisinha murcha. É uma florzinha de Jesus. Sabendo disso, eu posso trabalhar justamente nessa área. Lembrar das promessas de Deus, confrontar no pecado, ajudar a tratar de alguma questão da vida prática, mas mostrando esse amor. Um casamento que nutre esse tipo de atitude desenvolve um companheirismo que não tem igual. Nós precisamos ter essa visão de casamento. Quando entendemos que esse é o propósito de Deus, buscamos honrá-lo, honrando o nosso cônjuge dessa forma. Mas o texto não para por aí. Além disso, nós também temos a questão que, para mim, acho que não tem nem comparação do tanto que essa é especial, que é o que Paulo ensina em Efésios 5. Não leremos todo o texto, apenas uma parte dele.
Efésios capítulo 5. Quando o apóstolo Paulo vai mostrar para aquela igreja o que o casamento deve espelhar, qual que é a realidade superior que o casamento de alguma forma mostra. O texto diz no versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A gente tem outros momentos para falar do papel do marido e da mulher, eu espero de novo que você busque aconselhamento, busque mais instrução, mas o texto coloca como referencial do amor do marido o amor de Cristo pela igreja. E mais para frente, também vai mostrar no versículo 32 na verdade, quando o apóstolo diz, grande é este mistério, depois de falar tudo o que ele falou sobre o casamento, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Eu expliquei do papel do marido, do papel da mulher, a realidade que envolve a dinâmica do casal, mas olha, o grande mistério que está por detrás de tudo isso não é um homem e uma mulher, é Cristo e sua igreja. Também, obstante vós, cada um per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Ele sempre coloca a perspectiva do relacionamento do casal em referência à palavra de Deus. O meu relacionamento com minha esposa Maísa, você com seu cônjuge, sempre deve refletir essa realidade. Você que é solteiro deve estar pensando, mas e aí? E eu nessa história? Você tem que já se trabalhar nessa questão, se você é homem, pensando, eu tenho que ser um homem, não necessariamente com um calo na mão. Hoje em dia tem profissões que nem geram calo na mão. Você não tem que ser um homem bruto, selvagem, com barba, com moicano, essas coisas de lenhador. Não, nada disso. Esse não é um padrão de masculinidade bíblico. O padrão de masculinidade bíblica é um homem que ama. Aprender desde que você é um adolescente, desde que você é uma criança, desde que você é um jovem, aprender a amar. Começando pela sua família, amando seu pai, amando a sua mãe, amando seus irmãos, amando as pessoas próximas de você. Você que é homem tem que ser uma pessoa amorosa. Essa é a qualidade máxima de um homem. Não é um homem forte e bruto, mas é um homem que ama e se sacrifica. Esse é o referencial. E olhando dessa forma, a nossa visão do casamento é transformada. Porque vimos que o casamento, ele é uma bênção de Deus, o casamento foi feito para combater a solidão da humanidade, nós devemos trabalhar o companheirismo, mas também o casamento reflete Cristo e a igreja. E isso aqui é a coisa sublime, mais incrível que a gente pode fazer. Porque um casamento cristão, em que pelo menos um dos cônjuges é cristão, em que não há esse referencial, encontramos ali um casamento que não dá bom testemunho. Quando você encontra, por exemplo, passagens em Timóteo, quando Paulo vai falar dos requisitos para ser um presbítero ou um diácono, uma das qualificações sempre é ser um homem de família, um homem que cuida da sua casa, um homem de uma única mulher. Se você não tem um bom casamento na sua casa, você não pode ser presbítero nem diácono na igreja de Cristo. É uma contradição absurda. Você está mostrando com a sua vida uma atitude que é contrária ao evangelho. Por isso, pastores, presbíteros, diáconos têm que cuidar do seu casamento com um assim. É o top one de todas as listas de prioridades da sua vida. É ter um bom casamento. Para depois fazer todas as outras coisas. Depois pregar, depois ensinar, depois administrar, depois fazer qualquer coisa. O casamento de um líder tem que ser prioridade máxima de sua vida. De todo cristão, de modo geral, mas ainda mais para o líder. Porque quando nós não cuidamos do nosso casamento, o nosso testemunho falha. Porque nós falamos algo com a nossa boca. Cristo ama seu povo. Mas eu não mostro amor pelo povo que eu deveria representar no meu casamento. Eu, como Cristo no meu casamento, não amo a igreja. Como que eu posso falar de um Cristo que ama a igreja se eu não mostro isso no meu relacionamento? Os casais, de modo geral, têm que olhar dessa forma, pensando, por exemplo, nos seus filhos. Um casal, novamente, em que o centro do casamento são os filhos, é um casamento que não glorifica a Cristo. Porque a ênfase não está no relacionamento Cristo-igreja, está nos filhos. E quando um pai ama uma mãe, como Cristo ama a igreja, dando a sua vida por ela e pelos filhos no pacote, mas principalmente por ela em primeiro lugar, e uma esposa submete ao seu marido de maneira amorosa, e há nessa relação um espelho da glória de Cristo, os filhos veem nos seus pais o evangelho encarnado. Quando nós temos colegas de trabalho e ficamos falando mal da nossa esposa, falamos mal do nosso marido para os nossos companheiros de trabalho, estamos dando mau testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso casamento deve refletir essa realidade. E nós, como igreja, a igreja é uma junção de várias famílias. Temos pessoas aqui que talvez não tenham nenhum parente aqui na igreja. E tudo bem, nós somos uma família de verdade, falei disso semana passada. Porém, a nossa família de sangue, ela é um grande testemunho para pessoas aqui da igreja também. Talvez você tenha um casamento maravilhoso, graças a Deus por isso, mas seu irmão não tem. E talvez olhando a maneira como você trata seu marido, sua esposa, ele pode perceber, poxa, é isso aí. É isso que é amar a igreja como Cristo amou. Isso que é se sacrificar. E a partir da nossa encarnação do Evangelho, o nosso testemunho fica fortalecido. Então, nessa primeira parte, o texto nos ensina, em Hebreus 13, 4.
digno de honra entre todos seja o matrimônio. Devemos olhar para o casamento com esses olhos, com a visão transformada, que não está no meio do caminho, mas está em cima da Escritura. De novo, há muito mais a ser dito sobre casamento. Espero que você realmente procure mais. Porém, você só vai conseguir honrar, enxergar o casamento com bons olhos, quando você enxerga ele a partir da Escritura. O casamento é bênção de Deus, feita para combater a solidão humana, e ele deve refletir Cristo e a Igreja. Sem isso, é só uma construção social, como dizem por aí. Mas, na verdade, é uma das coisas mais sublimes que há na face da terra. O texto não para por aqui, e agora vai mostrar uma parte um pouco mais delicada do texto, porque nos mostra, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Por quê? Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E aqui a porca torce o rabo, aqui as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Porque a palavra aqui para o leito é uma linguagem muito educada e polida do português, mas literalmente seria o coito sem mácula. Para você entender qual era o tom da mensagem que o autor aos Hebreus estava se referindo aqui. Realmente é a conversa de gente grande. Mas o que o texto nos ensina sobre isso? Que nós devemos preservar a pureza do casamento. Se por um lado temos que honrar, e agora que eu sei o peso desse casamento, quanto que ele é digno e reflete a Cristo e a bênção de Deus, como que eu preservo de maneira pura? Nas suas intimidades, na sua vivência do dia a dia. Primeiro vamos falar sobre a questão dos solteiros. O texto diz aqui no final do versículo 4 que Deus julgará os impuros e adúlteros. E é meio que um consenso, desde que o texto foi escrito, de que os impuros aqui, o autor está se referindo aos solteiros, que vivem na impureza sexual, e também os adúlteros, obviamente, aqueles que estão em um casamento, mas vivem de maneira impura. O resumo da mensagem é, preserve seu casamento, porque Deus vai pedir contas. E a maneira como nós cuidamos de um casamento, que é tudo aquilo que acabamos de falar, vai trazer sérias consequências na nossa vida cristã. Então, em primeiro lugar, aos solteiros, aqueles que são advertidos pelo texto para não ter uma vida impura. Primeira coisa, os pecados nessa área mais comuns solteiros são ver coisas que você não devia fazer, e fazer coisas com o seu corpo que você não deveria fazer sozinho, você deveria fazer num casamento. Espero que você saiba do que eu estou falando, espero não ser mais explícito que isso. A vida de solteiro, quando afastado dos princípios do Evangelho, é uma vida em que você vai ter desejos pelo sexo oposto naturalmente. Isso é normal, isso faz parte da sua vida, da sua vivência, e é sempre aquela conversa constrangedora. Há 2 domingos atrás eu tratei desse assunto com os adolescentes na sala da EBD, e é aquela conversa que a gente fica assim meio olhando para o chão, olhando para o teto, porque são assuntos delicados e ruins de conversar. Mas a palavra de Deus ela é rica e fala até mesmo de questões como essa que a gente tem um certo nojinho de tratar em público. Por exemplo, aquilo que nós vemos que não deveríamos ver e fazemos com o nosso corpo sozinhos que não deveríamos fazer, não deve fazer parte de um cristão. Não deve fazer parte da vida de um cristão solteiro de maneira alguma. Primeiro, porque ver aquilo que você não deve ver, seja na internet, uma banca de jornal, seja lá onde for, isso prejudica o seu cérebro. Isso até é uma questão fora da Bíblia mesmo. Já foi comprovado pela neurociência que o efeito dessas coisas no seu cérebro é tão grande quanto o da cocaína. Destrói a sua mente. Te torna um escravo desse tipo de coisa, uma dependência quase que química dessas coisas que você vê. Mas isso não deveria ser suficiente para te impressionar. E sim que a palavra de Deus nos mostra. Porque quando nós contemplamos alguém que não é o nosso cônjuge, despido, e buscamos ali algum tipo de satisfação, nós estamos objetificando alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Nós estamos reduzindo uma pessoa a um produto, a um mero objeto de satisfação. E na hora que não me satisfazer mais, eu clico na próxima imagem, vejo o próximo vídeo e vejo a próxima coisa impura que eu não deveria estar olhando. A pornografia e as coisas que são envolvidas nesse processo é algo terrível, algo nojento, algo horrível aos olhos de Deus, porque objetifica os objetos da sua imagem e semelhança. Objetifica mulheres que deveriam ser nossas irmãs na fé, mas tratamos ela como se fossem meros objetos de nos agradar. Ou homens, no caso de muitas mulheres hoje que consomem esse tipo de conteúdo, objetificam homens pensando, poxa, esse aqui vai me satisfazer, não meu marido e não meu futuro marido, mas vou encontrar nessa figura, nesse objeto masculino que eu estou vendo com meus olhos, a minha satisfação. E eu vou me agradar. E vou buscar aquilo que eu acho que eu mereço, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, quantas vezes eu quiser. E ai de quem falar alguma coisa contra. Afinal de contas, ninguém sabe o que eu faço no meu quarto, no banheiro, ou seja lá onde for. Esse tipo de atitude vai contrário a tudo aquilo que a Escritura nos ensina sobre a dignidade da vida humana, sobre a pureza que deve nos preservar na nossa vida de solteiro. E muitos jovens cristãos solteiros começam a criar raciocínios satânicos na sua mente. Olha, sou cheio de hormônios, aquele discurso comum pelos filmes. Eu sou um adolescente, sou um jovem, sou cheio de hormônios, sou uma explosão, desejos, são impulsos, são naturais, a extravasação também é natural. Não. Quer dizer, é normal para uma pessoa caída no pecado.
Mas um filho de Deus deve ser dominado pelo domínio próprio. Um filho de Deus deve buscar na palavra de Deus uma vida de fé e pureza. Uma vida que abandona esse tipo de lixo que o mundo nos oferece, esse sexo fácil, para encontrar na palavra de Deus, no convívio da fé cristã e nas boas obras que pratica, o seu preenchimento do dia a dia. Porque quando nós deixamos de fazer as coisas que devemos fazer, fica fácil fazer esse tipo de coisa que não devemos fazer de maneira alguma. Além disso, sobre a questão da pureza do solteiro, tem a questão dos toques e das carícias. Livros e livros são escritos perguntando sobre qual que é o limite dos toques do namoro. Qual que é o limite dos toques das carícias no noivado? Resposta: 0. Se não tem uma aliança no dedo, nessa mão, e tem um documento no cartório assinado, não é nada seu. Aquela mulher, aquele homem pertence aos seus pais, pela palavra de Deus. Não é nada seu. Esse negócio de ficar beijando, de agarrando, passando a mão e tudo mais, meus irmãos, não tem como justificar isso biblicamente. Você pode criar um nome hoje em dia, namoro, noivado. Justifica fazer algo que a palavra de Deus condena? Com alguém que não é nada seu? Nós devemos tomar muito mais cuidado com aquilo que nós fazemos com as outras pessoas. Aquela pessoa, você não sabe se vai ser seu marido ou sua mulher. Até o dia do sim, eu aceito, muita coisa pode mudar. As carícias e o carinho no casamento, no namoro e no noivado, existem, mas de maneira de palavras, de maneira de reconhecimento, de tratamento, de afeto. Mas carícias no corpo, esse tipo de intimidade não cabe de maneira alguma, meus irmãos. E se você duvida, discorda, me prove pela Escritura isso. Argumente com a Escritura que aquela pessoa que não é sua esposa, seu marido ainda, você tem o direito de acariciá-la, tocá-la e fazer o que você quiser com ela para encontrar ali satisfação para os seus desejos. Não há base para isso. Devemos tomar muito cuidado. Por mais normal que seja na nossa cultura hoje, a palavra de Deus nos ensina que intimidade e prazer sexual é só depois do casamento. E se você é casado, você sabe que um beijo não é só um beijinho. Um carinho um pouco maior não é só um carinho um pouco maior. Essas coisas acendem coisas no nosso coração que deveriam ser guardadas. Como o livro de Cantares nos ensina, não desperte o amor antes da hora. Tem hora certa para isso. E tudo isso é muito bom, mas na hora certa, dentro do casamento. Além disso, nós devemos tomar cuidado, claro, com a próxima consequência, se você não prestou atenção até agora nas placas de aviso, que é o próprio ato antes do casamento. Se não for suficiente todos os avisos antes disso, alguns cristãos ainda acham normal esse tipo de atitude. Quando, na verdade, o texto de Gênesis, que nós lemos um pouco mais cedo, no capítulo 2, versículo 24, nos diz o seguinte. Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você só é uma só carne quando você deixar o seu pai e sua mãe se unir com a sua mulher. Naquela cultura, não tínhamos cartório como é hoje, o sistema como é hoje, porém é importante que você esteja num relacionamento reconhecido, verdadeiro e sério de aliança com alguém, para que você então se entregue àquela pessoa. Se você fez isso, não é por isso que você vai para o inferno. Deus continua te amando do mesmo jeito. Porém, se você é um filho de Deus que fez isso, você tem que se arrepender. Porque o próprio texto nos diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. E nós somos seres humanos, num Brasil extremamente sexualizado. É muito fácil, no Brasil, cair nessas áreas se a gente não vigiar. Por isso, se você é cristão e tem dificuldade nessas áreas, não é o fim do caminho. Há sempre uma oportunidade de se arrepender, de voltar à palavra de Deus, buscar auxílio com seus irmãos da fé aqui na Igreja de Cristo e buscar uma vida de fé e pureza. Nós somos chamados por Jesus Cristo, segundo o apóstolo Pedro, para sermos uma nação santa, um sacerdócio real, um povo que vive em santidade. E não é porque você pecou uma vez que agora você não faz parte desse povo, mas você tem que ser corrigido, você tem que ser disciplinado, no sentido de treinado, corrigido e recuperado para caminhar bem juntamente com seus irmãos na fé. Por isso, se você fez isso, tem guardado, escondido isso no passado, no seu coração, confesse para Deus. Procure ajuda. Procure os pastores dessa igreja, os presbíteros, o pastor da igreja, que estão aqui para cuidar de você. A disciplina eclesiástica não é para soterrar ninguém em culpa e desprezo. A disciplina eclesiástica é para ajudar pessoas quebradas a voltarem à caminhada. É amor. E é o que o pastor Alceu pregou nos últimos sermões. Nós precisamos desse tipo de abordagem, desse tipo de amparo. Se você caiu nessa e mantém anonimato em silêncio, para acontecer de novo é 1, 2. Mas quando nós abrimos as nossas dores, nossas falhas para alguém e pedimos ajuda, a queda recorrente se torna cada vez menor. Podemos prestar contas, podemos pedir ajuda e viver uma vida diferente do que temos vivido. Mas o texto também fala principalmente dos casados. E agora, como que a pureza entra na vida do casado? Que o texto aqui mesmo já diz que é o coito sem mácula. Como que isso funciona na Escritura?
A primeira coisa que nós temos que entender é que, obviamente, a Bíblia condena o adultério. Isso eu acho que é a coisa mais óbvia de dizer no sermão sobre casamento. Porém, é importante, novamente, tratarmos essa questão. Por vezes, entendemos que o adultério é apenas se deitar com alguém que não é seu cônjuge. Porém, o adultério, segundo Jesus, em Mateus 5, começa muito antes, quando, através dos nossos olhos, desejamos alguém que não é o nosso cônjuge. Quando nós olhamos para alguém que está no mercado da vida e pensamos, essa oferta vale a pena, a que eu tenho em casa já está ultrapassada, não serve mais para mim. Quando nós olhamos para as pessoas dessa forma, nós já estamos adulterando nosso coração. O adultério é muito fácil de acontecer, e ainda mais, de novo, numa cultura como a nossa no Brasil, em que tudo é tão permitido e tão fácil de se acessar. Mas, antes de falar disso, vamos falar como manter uma vida pura. Para começar a viver uma vida pura no casamento, nessa questão específica, o apóstolo Paulo nos traz algumas orientações. Vamos abrir em 1 Coríntios 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos de 1 a 7. Primeira Coríntios, de 1 a 7. Quanto ao que me escrevestes, e está respondendo dúvidas da igreja de Corinto, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, outro de outro. Aqui está falando da questão do ser celibatário ou não chamado por Deus, não a questão que ele falou anteriormente. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui parece que talvez é uma coisa que não se diria em um púlpito de uma igreja cristã. Se você é casado, você tem que fazer aquilo que só um casado pode fazer pela palavra de Deus. As relações do casamento, se você é casado, devem ser frequentes. Isso não é questão de uma terapia, de um conselheiro, um terapeuta matrimonial. É o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, te falando. Relações no casamento devem ser a coisa mais normal e frequente que a liberdade dos dois permita. O texto, e aqui é importante esclarecer esse texto, que esse texto aqui é facinho do marido ficar todo feliz ouvindo esse texto, ouviu, mulher? O texto lá do Paulo falou, hein? Toda hora, todo dia. Calma, vamos entender bem o que o texto nos ensina. O texto nos coloca como motivação para tudo que ele falou, preservar uma vida de pureza. Se você não entendeu isso, esquece o resto, você só está querendo se agradar. E não é para você isso que eu estou dizendo. O que o apóstolo Paulo nos ensina é, para ter uma vida pura no casamento, você tem que manter relações constantes com seu cônjuge. Ponto. Claro, não tem discussão, é um fato, ponto. Agora, como que isso funciona no dia a dia? Aí que tem a grande questão. O texto nos mostra que a primeira coisa que você tem que ter no seu casamento é enxergar que você pertence ao seu cônjuge. Primeira coisa, eu não sou meu, eu sou da minha esposa, eu não sou minha, eu sou do meu marido. Primeira coisa, se eu não sou meu, não tem espaço para egoísmo. Eu estou num casamento para dar ao outro o que lhe é de direito. Eu estou no casamento para tornar o outro mais feliz. Eu estou no casamento para que o outro fique mais forte às ciladas de Satanás nessa área específica. E como eu posso fazer isso? Mantendo relações com alguma frequência dentro das possibilidades do casal. Além disso, obviamente, isso deve ser algo conversado. O apóstolo Paulo não fala todo dia, 3 vezes por semana, 5 vezes por mês. Ele não coloca números. Porque seria tolice falar isso e o Espírito Santo não revelou isso para ele. Mas deve ser algo conversado no casamento. O apóstolo Paulo não coloca número justamente para a gente pensar, dentro do seu relacionamento com o seu marido, com a sua mulher, como que isso pode funcionar melhor. Mas, de novo, sempre com a motivação, manter uma vida pura e resistir às ciladas do diabo. Se você tirar isso de foco, vai virar, me satisfaça, mulher, me satisfaça, homem, porque Deus mandou. Não é isso que a palavra está falando. Por isso é importante que maridos e mulheres conversem sobre isso. Conversem quanto você espera no nosso casamento? Quanto você gostaria? Quanto você acha que eu poderia estar disponível para isso, ou não? E ser bem claro na conversa, ter essa intimidade. Se o seu casamento não tem essa abertura de conversa para esse tipo de assunto, você precisa de aconselhamento para ontem. Converse com o reverendo ao seu, assina a saída, já marca um horário, e a gente tem que conversar sobre isso, porque
tem que ter abertura para pelo menos essa conversa acontecer. Onde ela vai chegar, e às vezes nem sempre é tão fácil, mas tem que ter esse tipo de conversa. E depois que essa conversa é mantida, aí tem que haver algumas concessões. Tem que ter o bom senso, períodos de doença, períodos de abalo emocional, períodos de cansaço, fadiga, enfim, não tem regra para isso nesse sentido. Porém, o que a palavra de Deus nos ensina é, dentro de um casamento em que há possibilidade disso acontecer e pelo menos uma das partes tem um desejo por essas coisas, isso deve ser mantido sem nenhum tipo de pudor, nojinho, isso não é tão santo, nem nada do tipo. A prática do relacionamento dentro do casamento glorifica a Deus e protege o seu cônjuge dos ataques de Satanás. Porém, alguns avisos, porque sempre tem algum miserável que pega textos como esse e distorce o que a palavra de Deus nos ensina. Se você praticar adultério, se você recorrer a coisas que você não deveria ver e fazer com o seu próprio corpo em anonimato, porque o seu cônjuge não te dá aquilo que você quer, a culpa é sua. Não é do seu cônjuge. Porque muitos maridos costumam usar esse texto para tentar, de alguma forma, forçar suas mulheres a coisas que não deveriam acontecer de maneira forçada. Porém, os dois devem enxergar um ao outro como eu sou do meu marido, minha esposa é minha. Eu tenho que cuidar da saúde espiritual dela e ela tem que cuidar da minha. Então, nós temos que ter isso no nosso casamento. E, meus irmãos, um casamento que tem prática constante dessas coisas é um casamento feliz via de regra. Até mesmo entre ímpios. Dificilmente você encontrar um marido bravo, ranzinza, rabugento, uma esposa revoltada, num casamento que esse tipo de coisa acontece. É claro que não é só isso o casamento, é claro que tem outros problemas que envolvem a vida de casado, seria de novo assunto para um aconselhamento. Mas o apóstolo Paulo nos coloca a seguinte ideia: para manter uma vida pura no casamento, tenha relações constantes com seu cônjuge. Sem isso, não dá para ter santidade no casamento, vai se tornar muito, muito mais difícil. E é Paulo que está dizendo isso, não sou eu que estou inventando aqui. A segunda coisa é encontrar felicidade nisso. Não basta fazer, tem que encontrar nisso alguma alegria. E o texto de Provérbios 5 nos diz o seguinte: seja bendito o teu manancial, aqui falando do casamento nesse sentido de intimidade, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores, gazela graciosa, saciente os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as tuas carícias. O livro de Cantares vai além disso aqui nas descrições. Porque na Bíblia, esse tipo de intimidade deve ser algo prazeroso para os dois, deve ser algo que agrada os dois e traz alegria. Não tem que ser um sofrimento, estou fazendo isso para que nós vivamos em santidade. Não, tem que buscar nisso satisfação. Por isso, de novo, comunicação. Conversar, o que gosta, o que não gosta, o que vai, o que não vai, como funciona, como não funciona. Tem que ser conversado. Se alguma dor existe, procure médico, mas tem que ter esse tipo de comunicação dentro do casamento, senão o seu casamento não vai glorificar a Deus, porque ele vai viver em ciladas a todo instante. Você vai colocar seu marido, você vai colocar sua esposa diante de tentações que ele não precisava passar, porque você está sendo egoísta com o seu próprio corpo e não está disposto a conversar para uma outra realidade da vivência do casal. De novo, também, nada justifica a infidelidade. Não é porque o seu cônjuge falha na sua missão que você tem desculpa para fazer o que você quer e saciar seus desejos. Mas nós precisamos buscar essa vida de pureza dentro do casamento. De novo agora, a questão da impureza, da infidelidade conjugal. O texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 14, nos diz: não adulterarás. Eu já mencionei, Jesus mostra que isso não é apenas o se deitar com alguém, mas é também olhar a pessoa com outros olhos. E tudo isso começa no coração. Para um homem, para uma mulher começar um adultério com os olhos, no começo ele começou a se revoltar contra seu marido no coração, contra sua esposa no coração. Começou a pensar: aquele miserável ali não se importa comigo. Aquela miserável ali não me ama. Não demonstra, não faz o que eu quero. Isso pode enumerar o que você quiser. Mas sempre começa com uma queixa no coração, com um descontentamento, com uma ira, com uma amargura. E a partir dali o que acontece? Já que eu estou em uma situação tão terrível, eu mereço encontrar alguém que me ame mais. Eu mereço me saciar. Eu mereço sentir algum tipo de prazer. Eu. E a chave do adultério, o coração do adultério, é justamente esse egoísmo, de se olhar como o centro do relacionamento e não a harmonia e a santidade que deve haver entre os dois cônjuges. E, chegando ao final dessa questão, devemos também pensar em como lidar quando isso acontece. Porque, infelizmente, adultério acontece até mesmo no meio do povo de Deus. Não foi à toa que Deus deu o 7º mandamento falando: não adulterarás. Porque aquele povo era sujeito a que isso acontecesse. Porém, muitos homens e mulheres, especialmente homens, mas mulheres também, têm a visão errada, de acordo com uma escritura que nunca existiu, de que se eu adulterei, se eu vi algo que eu não deveria ver, se eu fiz algo que eu não deveria fazer, eu não preciso contar para o meu cônjuge. Isso é entre eu e Deus. Eu me arrependo, eu não vejo mais, eu não faço mais, não vejo mais tal pessoa. E está tudo bem entre eu e Deus. Isso é o maior absurdo. Você está colocando no seu casamento uma terceira pessoa invisível.
Você está colocando no seu casamento toneladas de mentiras escondidas que, na verdade, só vão destruir seu casamento cada vez mais sem você menos perceber. Se você viu algo que você não devia no seu casamento, confesse ao seu cônjuge. Se você fez algo que não devia, confesse ao seu cônjuge. Se você se deitou com alguém que você não devia, confesse ao seu cônjuge. Se você confessar para Deus, Deus é claro que te perdoa. Jesus Cristo morreu na cruz por você, se você é um crente de fato. Porém, o texto nos mostra, em Hebreus ainda, Deus julgará os impuros e adúlteros. Se você é um crente que se arrepende, muda de vida e faz o que é necessário para reparar os seus erros, confessar ao seu cônjuge o que você fez e buscar a mudança de vida, confessar aos seus líderes na igreja para buscar ali reconciliação com Deus, buscar restauração, buscar uma caminhada diferente, se você faz isso, a ira não é para você. Mas se você acha que as coisas podem ser resolvidas entre Deus e você, no íntimo do seu coração, porque Deus conhece o seu coração, você está montando uma armadilha para você mesmo cair daqui a pouco. Isso vai afetar o seu marido, a sua mulher, seus filhos e a igreja de Cristo. Por isso, meus irmãos, se você por acaso, espero que isso não tenha acontecido com ninguém aqui, ninguém assistindo pela internet, mas se isso aconteceu com você, entenda a seriedade disso. Um casamento manchado pelo adultério tem solução, tem cura, tem restauração pela palavra de Deus. Claro que se as duas partes quiserem, mas não devemos de maneira alguma encobrir isso como se fosse uma coisa entre nós e Deus. Os pecados de Acã, que foram entre ele e Deus, de esconder coisas que não deveriam ser escondidas dentro da sua tenda, que não deveriam ser pegas dentro da sua tenda, causou a morte de dezenas do povo de Israel quando estavam conquistando a terra de Canaã. Ele pegou uma túnica, um pouquinho de ouro e escondeu na sua barraca, e ninguém sabia, era entre ele e Deus. E muitos do povo morreram por causa daquele erro. Um erro no nosso casamento afeta toda a igreja de Cristo. E nós precisamos ler textos como esse, que fala que Deus julgará impuros e adúlteros, e pensar, eita, eu tenho que fazer alguma coisa. Reagir a isso, com arrependimento, fé e buscando mudança de vida. Meus irmãos, há muito mais para se falar sobre casamento, sobre a intimidade de um casal. Eu já disse isso no começo e digo novamente aqui. Esse sermão tem um propósito velado, que é que você procure aconselhamento, que você procure orientação sobre esse assunto. A Bíblia fala de muitas outras coisas sobre casamento e intimidade no casamento que eu não falei aqui, e não caberia falar aqui. Por isso, meus irmãos, em primeiro lugar, casamento interessa a Deus. E se interessa a Deus, procure orientação da palavra de Deus. Procure ajuda. Procure um caminho diferente para que você possa construir um casamento sólido, uma família sólida, em cima da rocha, em cima da palavra de Deus, e glorificar a Deus, honrar o casamento com tudo aquilo que você tem e pode fazer. O casamento deve ser visto com bons olhos, o casamento deve ser protegido, porque ele tem uma honra a ser preservada. E todos nós devemos, então, olhar para esse casamento com essa visão transformada e buscar mudança de vida a partir daqui. Eu quero terminar com brevíssimas aplicações. Primeira coisa, eu falei de vários assuntos aqui que são bem práticos da vida de casal. Se você é casado, pensa bem sinceramente, antes de sair dessa porta, ou talvez antes de chegar em casa, o que eu posso fazer hoje para tentar mudar um pouquinho meu casamento, melhorar um pouquinho ele? Será que é dar atenção? Será que é conversar? Será que é buscar conversar? Será que é carinho? Será que é intimidade? O que será que eu posso fazer hoje para melhorar meu casamento? Porque se ele é a invenção de Deus, se ele reflete Cristo e a igreja, eu tenho que empenhar ao máximo minha vida para que ele seja preservado, honrado e útil para a glória de Deus de toda forma. Por isso, se você é casado, pense nisso, leve isso muito a sério. Isso vai beneficiar não só o seu casamento, mas toda a igreja de Cristo e o seu testemunho fora daqui. Em segundo lugar, para você que pensa que seu casamento não tem mais jeito, que está difícil demais, e que se eu te contasse você não ia saber nem o que responder para mim, saiba que talvez eu não saiba o que responder, mas a palavra de Deus sabe. Saiba que o Espírito Santo, se você é um filho de Deus, ele está com você, Deus está com você. E Deus quer a sua santificação, como lemos na liturgia. Então, se você quer mudança de vida, quer ter um casamento mais sólido, quer corrigir erros na sua vida conjugal, tenha toda certeza, Deus está com você para te ajudar. Não tem casamento impossível de consertar. Às vezes, no pior dos casos, talvez você não continue mais com aquela pessoa, se você fez algo terrível que não tem mais reparação. Mas a visão de casamento de vocês dois pode ser restaurada, pelo menos isso. Pelo menos preparando vocês para outra relação futura, ou coisas do tipo. Mas nós precisamos olhar para o casamento. E muitos casamentos são restaurados pela palavra de Deus. Muitos casamentos que não tem mais jeito, vêm uma sobrevida a partir da orientação e do aconselhamento a partir da palavra do Senhor.